Olá, queridos. Começamos mais um Em Paralelo com a Torá. Parashá Vaethanam. Parashá Vaethanam segue Parashá Dvarim, com Moisés falando sobre a trajetória dos 4 primeiros livros, explicando para o povo a importância de cumprir os 10 mandamentos, os mandamentos e as mitzvot, buscar fazer as 613 mitzvot que a Torá ensina pra gente. E Moshe fala para o povo da importância e da responsabilidade de cumprir as mitzvot e de não se afastar dos mandamentos da Torá, não se afastar da Torá em nenhuma hipótese e em nenhum momento, sob pena de um exílio longo, assim como os judeus tiveram 40 anos de exílio e mais 40 anos, porque se afastaram dos ensinamentos do Criador, das orientações do Criador. Quando a gente fala de se afastar da Torá e a Shema Israel, que a gente reza 2 vezes por dia, é uma grande forma de conexão, de renovar e fortalecer esse compromisso, essa vontade de servir a Torá, mas servir no sentido de seguir, de preservar, de respeitar e buscar fazer como uma grande forma de gratidão por tudo. Desde a gratidão de sair do Egito lá atrás, a gratidão por todo o acompanhamento, a orientação e as bênçãos que o Criador despeja ao povo durante toda a trajetória do deserto. Gratidão pela terra prometida, pela comida, pela água, pela vida. Gratidão por tudo que temos. No século XVI, um estudioso, Rav Radvaz, ele fala sobre o Pirkei Avot das mitzvot. E ele diz uma coisa muito interessante, que nós não precisamos cumprir as mitzvot nem menos nem mais. Precisamos cumprir. Precisamos buscar cumprir essas mitzvot. E buscar cumprir os 10 mandamentos. Os mandamentos. E nessa parashá especial de Vaethanam, fala sobre o 5º mandamento, que é honrar pai e mãe. E não deve haver recompensas por cumprir os mandamentos ou por cumprir as mitzvot. Principalmente mensurar qual é a mitzvot mais importante de ser cumprida ou qual aquela que vai entregar a melhor recompensa. Só existem 2 situações em que a Torá fala sobre recompensa por cumprir os mandamentos, as halachot e as mitzvot. Uma delas é o 5º mandamento, que a gente fala em Vaethanam, que em Yitró, na Parashá de Yitró, lá atrás, a gente aprendeu, quando estuda, que, segundo o Criador, quando você cumpre o 5º mandamento de honrar pai e mãe, você obtém vida longa. E a segunda forma de ter a recompensa também de vida longa, e veja que a recompensa é a mesma, é afastar uma ave antes de pegar os ovos do ninho.
os estudiosos do Talmud falam sobre como é mais fácil a segunda. Você faz um barulho, afasta a ave e aí então você pega os ovos do ninho. E, na verdade, o que eles ensinam pra gente que entre a mais difícil de ser cumprida, que é honrar pai e mãe, honrar os pais, e a mais simples, é como se fosse os dois parênteses que envolvem as outras 611 mitzvot. Quando a gente fala da dificuldade de honrar os nossos pais, é também uma conexão de honrar o nosso povo, honrar a nossa história. E se partirmos de um princípio que todos nós somos uma partícula do Criador, como os cabalistas nos ensinam, é honrar o Criador. Por isso talvez seja tão difícil. E o melhor jeito de honrar o Criador é seguir os seus passos e seguir os seus ensinamentos, é honrar os mandamentos e buscar cumprir as mitzvot. Nós sabemos que é uma grande tarefa e às vezes ao alcance só dos justos conseguir cumprir todas as mitzvot. E tem uma passagem interessante que, segundo a história, é algo que aconteceu, que um sábio perguntou a um condenado preso se ele pudesse sair um dia, qual era o dia que ele escolheria. E quando os professores perguntam isso para os seus alunos, muitos deles dizem Rosh Hashanah, porque é a chance de eu gravar o nome no livro da vida, de ouvir os toques do shofar para adoçar o julgamento. Outros podem dizer Yom Kippur, porque é o dia do perdão, então se ele está condenado, ele poderia ter o perdão. Outros já dizem, não, é o Shabat, porque a conexão com a alma adicional do Shabat pode me reconectar com o Criador e eu conseguir ter o processo de correção. E você pode criar várias hipóteses. E o sábio diz para ele o seguinte, que o melhor dia é hoje, é o próximo. E o que esse ensinamento traz para a gente é que a melhor mitzvot para cumprir é imediatamente a próxima que você possa cumprir. Porque não existe mitzvot menos valorosa ou mais valorosa. Não existe mandamento mais ou menos importante. Porque também não existe uma recompensa desenhada para cada um. E só o Criador sabe o que ele vai dar para a gente. E a gente sempre tem que lembrar que as nossas ações, o que nós dizemos, o que nós fazemos, são elas que vão nos trazer a abertura dos nossos receptores, porque o Criador é uma infinita força de desejo de compartilhar. Cabe a gente abrir o nosso receptor para receber as bênçãos. E o jeito para abrir o receptor, para aumentar o tamanho da cesta do copo, é cumprir as mitzvot.
Por isso, um dos ensinamentos interessantes que a Torá nos dá é que a gente deve fazer a nossa tzedakah, nos doar, porque imagina um tanque cheio de água e uma torneira. Imagina que o Criador já encheu ele de água. Como você faz para receber mais água? Abre a torneira, deixa sair um pouco, e aí você cria espaço para mais bênçãos. Vait-Hanam nos traz uma grande reflexão, assim como todas as porções de Devarim, que são uma reflexão dos 4 livros anteriores. E Vait-Hanam traz para a gente uma grande reflexão sobre a importância de cumprir as mitzvot e de valorizar o privilégio de estar vivo para cumprir mitzvot. Nos dias de hoje, imaginem que como deve ser falar isso para as pessoas que estão vivendo a guerra. Quando nós começamos esse nosso troca de informações, conexão pelo Tefilim, um resgate por algo que talvez a gente não tivesse, por uma mitzvah que a gente não tivesse cumprindo, o grande objetivo é que juntos nós possamos aumentar o receptor do mundo para que a doação do privilégio de acabar com esse momento difícil venha. Então, nessa porção, vamos lembrar que talvez as mitzvot mais importantes que a gente tem que fazer são as imediatamente disponíveis e próximas. Fazer uma brachá para beber um copo d'água. A mais importante, salvar uma vida. Todas unidas podem ter a força necessária para aumentar o receptor do mundo para receber as bênçãos do Criador. Em Vait-Hanam, quando Moshe fala para o povo sobre tudo que passou, também fala sobre todas as tentativas de Moshe com o Criador para pedir para que ele possa entrar na terra prometida. E o Criador não deixa. E a gente pensa, mas se o Criador é uma infinita força de doar, por que não perdoar? E os cabalistas ensinam que o que acontece é que a energia de Moshe e da terra prometida era a energia do Mashiach, do momento da redenção. E uma vez que nós não estávamos preparados para esse momento ainda, Moshe não poderia entrar na terra, porque essa energia seria demais para ser recebida. Nesse momento, o que a gente quer é cumprir o maior número de mitzvot da Torá para aumentar o receptor, para receber do Criador, Bli Neder, assim seja, a bênção do Mashiach, e que comece pelo fim das guerras, da fome, da dor, da doença, da tristeza. Vamos seguir o nosso caminho, cumprindo os mandamentos, buscar fazer o maior número de mitzvot, todas de igual importância, caminhando em paralelo com a Torá. Shavua Tov, tenham uma excelente semana e nos vemos na nossa próxima conexão em paralelo com a Torá. Até lá!